sala de geografia comigo, professor Jefferson Lemos, aqui no 7º ano. Vamos lá, pessoal, vamos iniciar mais essa videoaula. Bem, pessoal, o assunto da nossa aula de hoje é a diversidade da população brasileira. Vamos falar um pouquinho sobre a composição e a diversidade da população do nosso país, né? Bem, pessoal, o povo brasileiro, né, como vocês já sabem, a gente já vê sempre isso em história, em geografia também. A população do nosso país, né, o povo do nosso país, é o resultado de séculos de miscigenação, né, de mistura, pessoal, entre diversos povos. Os principais povos que compõem a população do nosso país são os indígenas, que já era um povo que já existia aqui antes da chegada dos europeus, da dominação europeia do território que hoje forma o nosso país. Dos africanos, que vieram como mão de obra escrava, né, para trabalhar nas lavouras de cana, de açúcar principalmente, mas também de tabaco, de cacau, né, trabalhar na mineração e várias outras coisas, né? E aos poucos, né, essa miscigenação da população incorporou, né, características físicas e culturais, né? Misturou as características físicas e culturais uns dos outros e formaram a nossa população, né? Essa diversidade, pessoal, se reflete em aspectos culturais, como a nossa língua, né? A língua oficial do nosso país, como vocês estão vendo aqui, é a língua portuguesa, né? Todos nós sabemos. Por que nós falamos português, né, professor? Porque nós somos colonizados, né, por portugueses. Então, a nossa língua é portuguesa por esse motivo, porque nós fomos colonizados pelos portugueses, né, que são europeus também. Mas possui também, devido a essa miscigenação por povos indígenas, africanos, né, europeus, asiáticos, possui muitas palavras de origem indígena e africana, principalmente, né? As religiões também são diversificadas, né? Por esse motivo, tem a religião cristã, a religião de matrizes africanas, de origem africana, né? A culinária e a música, né? Tudo isso se mistura, pessoal, e nosso país é formado por essa mistura, por essa miscigenação, né, de povos, e por isso que tem diferentes religiões, uma culinária também diferenciada, a música, né? E muda também as características físicas das pessoas, da gente, né? Como a cor da pele, variados cabelos, né? Tipo de cabelo, fisionomia, etc. A composição da população é diferente em cada estado do Brasil, como a gente está vendo nesse mapinha aqui ao lado. Ela reflete o processo de ocupação que ocorreu em diferentes partes do território brasileiro. Então a gente vê aqui nesse mapinha, por exemplo, a composição por estado da população brasileira. A gente vê aqui na região norte tem uma grande predominância de população parda. A região que tem a maior parte dos indígenas está concentrada aqui na região norte. E as outras regiões, por exemplo, o Nordeste aqui, a Bahia, vocês estão vendo a Bahia, tem uma grande composição, né, na formação da população do estado da Bahia. Tem uma boa parte de população preta, que são os negros. Porque nessa região aí que foi ocupada, foram trazidos os escravos para trabalhar, os escravos africanos, conseguiu-se manter aí uma grande população preta ainda hoje, né, até hoje, que tem uma grande influência cultural, não só na Bahia, mas também nos outros estados do Nordeste, né? Já na região sul do nosso país, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, nesses 3 estados aqui, São Paulo também, né? Mas especificamente esses 3 estados que têm uma grande composição de população branca. Por quê? Porque foram trazidos os imigrantes, como a gente vai ver mais à frente, principalmente da Europa, né? Italianos, portugueses e alemães, que foram trazidos para ocupar essa região aqui, do sul do nosso país. Por isso que eles têm uma predominância, né, grande de população branca. Vamos seguir. Vamos falar um pouquinho sobre os 3 principais
né, povos que compõem a população do nosso país. O primeiro deles, os povos indígenas, vejam lá. Os povos indígenas do nosso país são descendentes dos habitantes nativos, são originários aqui do nosso continente mesmo, né? E viviam já antes da chegada dos colonizadores europeus no século XVI, como eu falei lá, né? Antes de 1500, antes da chegada dos europeus, dos portugueses, aqui no nosso território. Lá no censo de 2010, o IBGE registrou que a população indígena tinha mais ou menos 895, 896 mil indígenas, né? Uma média aí de 900 mil indivíduos, né? 900 mil indígenas, e que estavam distribuídos em várias etnias, né? Mais ou menos 305, e se concentravam principalmente na região norte do nosso país. Aproximadamente 58% dessa população, desses 900 mil indivíduos que se declararam, né, indígenas, lá no censo de 2010, viviam em terras indígenas, né, em áreas que são reconhecidas pelo governo brasileiro como de ocupação legítima dos grupos indígenas, que sobre elas detêm autonomia. Essas terras indígenas, né, pessoal, como eu vou explicar em outras aulas para vocês, falando especificamente sobre os povos indígenas e as terras indígenas, né? Há essa necessidade de demarcar as terras indígenas porque a população indígena tem um maior contato com a natureza, né? com a natureza, e eles precisam retirar da natureza, né, os recursos necessários para sobreviver. Mas isso a gente vai deixar mais detalhadamente para as outras aulas, né? Entre os indivíduos que viviam fora de terras indígenas, os outros 42%, né, parcela significativa, habitava áreas urbanas em 2010, ou seja, mais ou menos 60% dos indígenas moram, né, ou lá em 2010 moravam em terras indígenas, e 40%, cerca de 40%, já viviam em cidades, lá em 2010, né? E em geral é mais difícil, né, vivendo, né, nas cidades, para os indígenas fica mais difícil de preservar a língua tradicional deles e a cultura tradicional, né? Sobretudo entre jovens, né, que vão adquirindo hábitos comuns nossos, né? Já que vivem na cidade, perdem um pouquinho da essência deles indígena. Vamos falar agora um pouquinho sobre os africanos, né? Que compõem uma boa parte também da população do nosso país. Como eu disse anteriormente, os africanos, né? Eles foram trazidos entre os séculos 16 e 19, né? E vieram cerca de 4 milhões de africanos para trabalhar, né? Serem escravos, né? Também de diversos grupos étnicos foram escravizados lá na África e trazidos para o Brasil para trabalhar nas lavouras de cana-de-açúcar e tabaco, né? Não só para o Brasil, pessoal, mas para vários outros países da América, né? América do Sul, América Central, Estados Unidos também, foram mão de obra escravas para trabalhar nas lavouras, né? Cana-de-açúcar, tabaco, no caso do nosso país, na mineração e outras atividades econômicas, mas principalmente as lavouras de cana-de-açúcar e aí um pouco também no tabaco. Foram as principais lavouras que os africanos foram trazidos, né, como escravos para trabalhar. Muitos aspectos do cotidiano do povo brasileiro são legados desses povos, né? São influências desses povos que vieram da África, incluindo estilos musicais, né, como o axé, por exemplo, mas também maracatu, no caso do nosso estado, né, Pernambuco, e artísticos, né, costumes culinários. Vocês podem ver aqui nessa imagem aqui essa senhora, né, fazendo o acarajé. Manifestações culturais e religiosas, tem a religião de matrizes africanas, vocês já devem ver na disciplina de artes, né, artes e religião, os dois se misturando. Na disciplina de religião, vocês já devem ter visto o professor falar um pouco sobre a questão das religiões de matrizes africanas, além de diversas palavras que usamos no nosso dia a dia. Também existem centenas de comunidades quilombolas no Brasil, que são grupos de ancestralidade africana remanescentes de antigos quilombos ou formados após o fim da escravidão.
esses quilombos, né, pessoal, era como se fosse as terras indígenas, né? Só que aí no caso não eram de índios, era de negros, né? Para os índios da África. É o correspondente ao quilombo e a terra indígena. A luta atual desses povos é para que sejam socialmente incluídos e que suas terras sejam reconhecidas e preservadas, né? Os quilombos, por exemplo, e que também que sejam feitas políticas públicas para que eles consigam, como que eu posso falar, como eles consigam se ter uma inserção melhor na sociedade, né? Visto que essas pessoas, né, os povos descendentes de africanos, os afro-brasileiros, sofrem bastante preconceito ainda hoje, né? Apesar da gente estar no século XXI, tem pessoas que têm uma mente muito fechada e tem preconceito com os povos vindos, os afro-brasileiros, né? Brasileiros, né? Como está aqui no parágrafo abaixo, muitos brasileiros afrodescendentes, descendentes de povos africanos, né? Pretos, negros, ainda sofrem com o preconceito, um grande problema a ser combatido por todas as esferas da sociedade, né? A gente não pode hoje, pessoal, é inadmissível que ainda hoje haja, né, o preconceito contra qualquer tipo de manifestação cultural, ou seja, né, contra qualquer tipo de povo, só por conta da cor da pele. Isso não faz sentido. Hoje em dia nunca fez, né, mas hoje ainda mais, que a gente tem um nível de conhecimento maior, a gente não pode alimentar isso mais, pessoal, tá ok? Vamos lá, vamos continuar. Vamos falar agora um pouquinho sobre os imigrantes, pessoal. A terceira população que a gente vai falar hoje. Grande parte da população brasileira, como eu falei já, né? Nós somos compostos por uma miscigenação, uma mistura de povos. E uma parte desses povos são os imigrantes, né? Que vieram lá entre os séculos, final do século XIX e meados do século XX. E eles vieram de diferentes partes do mundo, né? A chegada de imigrantes ao Brasil, principalmente em busca de trabalho e melhores condições de vida, né? Sempre o motivo, como vocês vão ver, das migrações e emigrações são a procura, né? As pessoas à procura de melhores condições de vida, né? E isso ocorreu principalmente, como eu falei agora, entre meados do século XIX, né? Final do século XIX e meados do século XX. Foi o período que chegou uma grande quantidade de imigrantes aqui no nosso país. Principalmente, pessoal, europeus, como italianos, portugueses, espanhóis e alemães foram os maiores contingentes populacionais vieram desses países da Europa, mas também vieram de alguns outros países da Ásia, da Síria, do Líbano, do Japão, em menor número do que os europeus, mas também vieram muitos. Só que a Europa ainda dominou mais esse cenário, vieram mais imigrantes europeus, como vocês podem ver nessa imagem aqui, por exemplo. Esse aqui é um navio vindo lá da Europa, da Itália, cheio de gente para vir aqui para a América do Sul, para o Brasil, né? Brasil, Argentina. Mas esse aqui, no caso, estava vindo para o Brasil. Veja aí a grande quantidade de gente que vinha, né? Imigrando aí à procura de melhores condições de vida no território do nosso país. Nos últimos anos, muitos imigrantes provenientes, aí eu já estou falando aqui um pouquinho dos imigrantes recentes, né? Muitos imigrantes provenientes dos países vizinhos, principalmente Bolívia, Venezuela, Argentina e Uruguai, né? Países vizinhos nossos aqui na América do Sul, mas também de outras áreas, como o Haiti, né? Que é um país na América Central, pequeno país na América Central, que tem recebido bastante, né? Nós temos recebido bastante pessoas vindas desse país. Que vem se fixando aqui no nosso país. Em contrapartida, muitos brasileiros são emigrantes, ou seja, saem daqui do nosso país e vão para outros países, né? Se mudam para outros países. Então, essa é um pouquinho do que eu tive a falar dos imigrantes, né? Vamos lá, pessoal. Então é isso, pessoal. Obrigado por assistir essa videoaula. As questões seguem naquele mesmo formato. Vou mandar o link para vocês no grupo e vou deixar aqui também na descrição no YouTube. Obrigado por assistir essa videoaula. Até a próxima. Um forte abraço. Tchau. Valeu.